Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Leonardo de Oliveira, eu estou aqui na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, e convido vocês a participar comigo de uma trilha de uma área de reintrodução de bugios, macaco bugios, e também deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, de jabutis, né? Que é um réptil, um quelônio. Então é provável que a gente consiga avistar alguma coisa, vamos torcer. Aí convido, né, aproveito e convido vocês a visitar meu canal no YouTube, Léo das Trilhas. Não deixem de dar o like nos vídeos, comentar. O seu comentário é muito importante, né, para eu melhorar cada vez mais o vídeo. Inscrevam-se também no canal, né, cliquem no sininho de notificações, tem vídeo novo toda sexta-feira a partir das 18 horas. Então conto com vocês e vamos para a trilha, vamos lá. Essa trilha aqui já faz muito tempo que eu não faço. Nem me lembro onde é que ia parar. Também não tem nome de trilha. Aí fica complicado, né? Ajude-me a ajudar. E aqui, ó. Paineira rosa. Então tem uma paineira aqui, ó, que é essa aqui. Não, não é essa. A paineira rosa é essa grandona aqui, ó. Quando ela dá as sementes, né? As sementes caem como se fosse elas são envoltas numa estrutura que parece uma pena. É muito bonita. Mas eu já vim aqui com as paineiras semeando e, pô, é maravilhoso, é muito bonito. Você consegue identificar um local próximo onde tem uma paineira porque a percepção dessas sementes assim, é muito grande. O ingá, quem já não comeu ingá, hein? O fruto do ingá é muito gostoso, docinho. E daí umas vagens. Esse aqui, ó. Lá em cima. Bom, pelo menos os ingás que eu comi, a árvore é bem menor. Ocorre muito na região ali de Ubatuba, né, o norte de São Paulo, litoral norte de São Paulo, tem muito ingá. Mas a Mata Atlântica de uma forma geral, né? Tem as punks, né? As plantas não comestíveis não convencionais. Que é rica, né? A mata é rica em fornecer nutrientes pra gente. Vamos lá, vamos ver onde é que vai dar isso aqui. E já faz um tempo, quer dizer, faz um bom tempo que eu não venho aqui. Bom, não é uma trilha circular, então ela vai sair em algum local e está bem demarcada. Essa demarcação é importante para o visitante não sair do seu caminho, né? Não se perder e não degradar o solo em volta, né? Porque esse solo aqui que a gente percorre a trilha já é muito impactado, né? Pela pisada das pessoas. Aí essa demarcação ela se torna muito necessária. A gente vai ter uma pteridófita, esse tipo de planta, uma planta já desde a época dos dinossauros. Ela é muito antiga, né? Esse grupo de plantas e vegetais. Cigarra cantando, não sei se vocês estão escutando. Chegou dezembro, né? Às vezes até um breve período no inverno elas cantam bastante. É a hora que elas emergem, né? Hoje mais cedo eu até filmei um pouquinho e mostrei uma que tinha emergido da pupa. Emergiu em adulto, aí voa, seca, né, o exoesqueleto, que ainda está úmido, aí voa e vai se reproduzir, vai cantar, né, para atrair a fêmea, e aí se reproduz e geralmente o macho depois da reprodução morre, né? A fêmea também depois que bota os ovos, porque elas vivem a maior parte do tempo debaixo do solo, perto das raízes,
se alimentando da seiva das árvores. Olha só! Aqui a gente vai ter marcação, ó. Uma árvore provavelmente de interesse científico, pesquisa. Vamos que vamos. Estou ouvindo o rio. Tem um córrego próximo, provavelmente. Olha o córrego. Vamos ver onde é que vai dar essa trilha. Bom, por enquanto não tem nenhum bugio, não estou escutando, eles fazem muito barulho. Mas fácil encontrar eles à tardinha. Ih, jabuti, acho que vocês não viram nenhum ainda não. Opa, que susto, é água. Caramba. Pô, me deu um susto, devia estar... O fluxo devia estar interrompido, a pressão fez desinterromper o fluxo de água, aí veio toda a água de uma vez só. Cedro rosa. Será que é esse aqui? Se for esse aqui, nossa, centenária a árvore. Olha como é que é grande. A outra também é muito grande. Provavelmente é essa aqui, maior. Ih, a trilha está bloqueada. Caiu alguma coisa aí. Eita. Ai. Cheio de lama. Vamos lá. Tomar cuidado sempre para não gerar um efeito chicote e aí acabar se machucando com galho. Quando você estiver acompanhado, né, sempre segure o galho, deixe a pessoa passar e depois passe. O efeito chicote, se pegar no olho, pode até cegar. Ipê verde. Ipê verde eu nunca vi. Esse aqui, ó. Deixa eu continuar. Curioso para saber onde é que sai aqui essa trilha. Ela não sobe, ela é bem reta. Que estranho. Mas tem bastante árvores aqui. É boa para fazer uma trilha educativa, né, de educação ambiental. Aqui a gente vai encontrar ninfa de ortóptera. Aqui, ó. Viu? Gafanhoto.
Ali atrás a gente tem uma camponotus, uma formiga, ó. Estão vendo? Aqui, ó. Está em posição de defesa, com o abdômen para baixo, assim voltado para frente. Provavelmente nos viu ou sentiu a gente. Isso aqui é o quê? Mirindiba. Já está bem degradada, talvez morta. Não se deu muito bem. A azulzinha deve fazer essas sementes, frutinhos azuis que mancham. Tem muito. Até na trilha dos estudantes ali na terceira parte também tem. Onde é que vai dar isso, gente? Aqui é Piper. Isso eu não conheço, nunca ouvi falar. E ó, tem um opilião aqui, ó. Muito comum a gente encontrar esse tipo de aracnídeo, né? Quando está muito úmido, né? Depois de uma chuva, a floresta está bem úmida, eles começam a aparecer. São inofensivos, fazem nada. Se alimentam de matéria orgânica, em decomposição. Ou será que isso aqui vai dar lá perto da saída? Tem indicação nenhuma. Bom, mas tem registro aí das árvores, das plantas. Ó, sálvia, sangue de Adão. Será que é essa aqui? Se não for, eles têm que reverem toda essa trilha, né? E colocar as informações corretas. Inclusive dá um nome para a trilha. Tem nome? Trilha sem nome? Mais Piper. Já vimos. Ih, vai sair em algum lugar. Vamos ver se tem o nome da trilha aqui. Não. Atenção. Ah, tem. Caminho Dom Pedro Augusto. Adaptado. Então a gente foi pelo contrário, caminho contrário. Mas podia botar uma placa ali, né? De informação na outra área. Extensão 630 metros. E ó, desnível 4 metros só. Praticamente plana. Ah, pessoal, e aqui, chegando no final da trilha do caminho do Pedro Augusto, a gente tem a área dos manacás. Tem até uma fonte aqui que já não funciona há muito tempo. Vamos ver o que está escrito aqui. Essa eu lembro que, pô, desde quando eu comecei a frequentar a floresta já estava aqui. Provavelmente do tempo do Império. Fonte Wallace. Originárias das fundições Barbezat, no Vale d'Osne, França. Esta fonte em ferro fundido recebe este nome por ter sido oferecida ao povo francês pelo inglês Sir Richard Wallace e até hoje admirada pela harmonia das 4 cariátides, a bondade, a caridade, a sobriedade e a simplicidade. Além desse exemplar, existem outros 2, na Praça Dom Romualdo, em Santa Cruz, e no Parque da Cidade, na Gávea. E provavelmente a gente vai até lá. A Fundação Parques e Jardins realizou a restauração dessa fonte em setembro de 1999, tendo sido a cúpula atual doada pelo ASPM, Association pour la Sauvegarde et la Promotion du Patrimoine Métallurgique Haut Manais. Eu não sei como é que pronuncia isso, desculpa pelo francês ruim, ao IBAMA. Então foi doado ao IBAMA e eles colocaram aqui, ó. Mas essa fonte eu lembro que antes de... Bom, foi em 1999, tá. Aí eu não me lembro disso antes. Eu comecei a frequentar aqui fazendo trilha mesmo a partir de 2001, então já estava aqui.
Já estava bem mais conservada na época. Mas então a gente vai aqui, ó. Seguindo tem a casa do pesquisador e o restaurante dos esquilos. Ah, tá, a gente foi para o outro caminho. Tá, ok. Então a gente vai seguindo para cá. O pessoal já estava guardando o material, mas eu encontrei aqui aquela aranha que a gente viu, né? Já em outro vídeo, que é essa aqui. Ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Aqui. Que é uma aranha que é caçadora, né? E a gente tem um outro caçador, que é um hemíptero, um tipo de percevejo que vai atrás de outros insetos, ó. Tá aqui. Ele tem um aparelho picador-sugador, né? E ele suga a ninfa de suas vítimas. A hemolinfa, né? Na verdade. A hemolinfa é o sangue dos insetos. É um parente lá do barbeiro, parente distante do barbeiro. E ele está procurando, ó. Tem um pouco de dificuldade de subir, né, na casca da árvore, porque essa casca é lisa, tem áreas lisas, né? Então prejudica um pouco a fixação das unhas dele. Concluímos aqui a nossa mini trilha. E lembrando, galera, gostaram? Dê like, comente, né? Se gostou, comente. Ó, gostei, parabéns e tal. Ó, eu vi uma árvore, um inseto que você não viu, um bicho que você não viu, passou. Comenta, tá? Que aí vai me ajudar. E aí, ative o sininho de notificações, inscreva-se, né, antes. E aí aguarde novos vídeos. Eu tenho vídeo toda semana, né? Sempre às sextas-feiras, às 18 horas. E aí, conforme durante a semana eu vou publicando reels, né, e shorts no YouTube e reels no Instagram. O canal do Instagram é a mesma coisa, @leodastrilhas, né? TikTok também, @leodastrilhas, pode me achar lá, que eu vou publicar também os vídeos curtos, né? Os vídeos maiores da minha trilha completa sempre vai ser no YouTube. Então aguardo vocês lá e até a próxima.